Apesar do gráfico já ter um formato específico e uma série de elementos como as linhas de grade, os títulos do gráfico, títulos dos eixos, rótulos de dados, ainda é possível adicionar formas e objetos nele se você desejar. Particularmente, eu não acho que seja tão necessário, mas em alguns momentos pode ser bem legal para você deixar informações mais claras em relatórios ou apresentações para outras pessoas. Podemos fazer isso selecionando o gráfico e depois de selecionar o gráfico, a gente vem aqui na guia Formatar e na guia Formatar a gente vai ter algumas opções. No grupo Inserir Formas, a gente vai conseguir encontrar como adicionar as diversas formas que a gente tem aqui proporcionadas pelo Excel. Você tem logo no começo as formas usadas recentemente e depois você vai ter uma série de formas separadas em cada um dos grupos. Você vai ter grupos de linhas, onde você tem linhas normais, setas com ponta nos dois lados, né, que é o que ele chama de seta de linha dupla. Você vai ter formatos de conector angulado com seta. Enfim, é uma série de informações e de formas diferentes que você pode utilizar. Além das linhas, a gente também tem os retângulos, que vão ser os mais variados, com a borda reta, né, com a diagonal curva, apenas com uma diagonal curva, e aí você vai ter diversos cantos diferentes. Você tem as formas mais básicas, e aqui, inclusive, você tem uma outra forma que a gente vai falar mais aprofundadamente numa outra lição, que é a caixa de texto. Você vai ter as setas largas, formas de equação, fluxogramas, estrelas e faixas e os textos explicativos. O que eu acho mais legal das fórmulas, quando a gente está falando de gráficos, são os textos explicativos. E isso porque, como o próprio nome dele já diz, eles são textos, são formas que servem para explicar alguma coisa. Então ele funciona como um balão de fala, ou seja, ele traz uma informação extra para você. E vamos entender como é que a gente pode utilizar. Eu vou selecionar esse primeiro aqui, que é bem simples, né, o balão de fala, e aí quando você seleciona ele, você vai adicionar ele no tamanho que você quiser. Basta você pressionar o botão do mouse e arrastar. Você vai ver que você pode fazer um balão de fala gigante ou um pequenininho. Eu vou começar com o meu relativamente pequeno aqui, e quando você faz isso, você vai ver que ele tem uma fórmula normal de retângulo e um balãozinho aqui adicional, que é essa parte onde você pode puxar. Para você modificar onde ele aparece, como ele aparece, você tem que clicar nesse círculo amarelo. Quando você faz isso, você pode redimensionar ele para o que você quiser. Então, se eu quisesse fazer um comentário, por exemplo, do vendedor 1 para a categoria 3, eu poderia puxar essa minha setinha aqui. Então, eu estou justamente na categoria 3, no vendedor 1, e fazer um comentário. Antes de eu fazer esse comentário, você pode editar essa forma. E você vai fazer isso pela guia extra de ferramentas de desenho Formatar. Ela só existe quando você tem a forma selecionada. Se você não selecionar a forma, você vai ver que ela some mais uma vez. Então, eu venho aqui. Eu não gostei desse azul, então você pode fazer qualquer tipo de alteração nessa forma que você quiser. Eu vou deixar um preenchimento a princípio branco, né, sem preenchimento, apenas com contorno, e aí eu vou aproveitar para botar o contorno verde também, seguindo o meu padrão aqui do gráfico, né? Então você vê que se eu estou falando da categoria 3, que é uma categoria verde, eu boto o meu contorno verde e isso pode funcionar de uma maneira legal. E a partir de agora eu posso começar a escrever. E a minha observação é que o vendedor 1, ele teve má vontade para fazer as vendas da categoria 3. E pronto. Eu fiz uma breve explicação do que eu acho que aconteceu ali. Eu acho que isso pode ser útil, né, para qualquer pessoa que for ler esse gráfico, mas você vai ver que a minha fonte está numa cor que não me ajuda. Então eu venho aqui mais uma vez na ferramenta de formatação e agora eu vou mudar o preenchimento do texto. Se eu colocar ele aqui preto, ele fica muito mais fácil de se ler. Eu vou inclusive tirar qualquer tipo de efeito que esse texto possa ter, porque não está me agradando. Ele tem como se fosse uma sombra aqui atrás, né? Enfim, são formatos que às vezes já vêm personalizados e quando vêm personalizados podem não te agradar da melhor forma possível. Você faz as alterações que você quiser, as edições que você quiser, né? Quando você tem a caixa selecionada, você em formatar, você pode mudar o contorno, o preenchimento da forma, qualquer efeito que essa forma já tem. Você pode mudar também qualquer coisa relacionada à fonte, inclusive adicionando o WordArt se quiser. E, inclusive, você também pode mudar
onde está essa forma, né? Então, que tipo de organização você quer? Se você quer girar essa forma, isso pode ser bom ou ruim, nesse caso eu não quero. Você pode mudar o tamanho dela também diretamente aqui por esse tamanho ou pelos balãozinhos aqui, né? Então, pelo balãozinho você pode aumentar ou diminuir na ponta dele, na bolinha branca vazia. Enfim, são formas de você formatar essa caixa que você acabou de adicionar aqui, né? Esse formato de diálogo. Então, só para fechar, eu acho que as formas elas são bem interessantes, você só precisa saber como utilizar ela da melhor maneira possível dentro de um gráfico. Às vezes você pode não querer colocar essa explicação aqui e colocar em um outro lugar. Às vezes você pode querer colocar muitas explicações e você tem um gráfico que começa a ficar muito poluído, né? Então coloquei aqui uma outra explicação, você coloca mais uma terceira explicação e daqui a pouco você tem um gráfico que está muito poluído e isso não é legal para o que você está fazendo. Então, tente saber, de acordo com o gráfico que você está utilizando, quais são os melhores caminhos, o que faz mais sentido você utilizar, e se fizer sentido e for interessante, você pode utilizar as formas para você ter mais explicação dentro do seu gráfico. E é esse o caminho que você pode utilizar esse recurso do Excel.